O calor de dezembro em Goiânia parecia ainda mais intenso naquela tarde de 2024. Maria Fernanda Moraes, conhecida carinhosamente como Nanda pelos amigos próximos, limpava o suor da testa enquanto organizava o escritório da fazenda onde morava com o marido há 15 anos. Aos 48 anos, ela mantinha a mesma elegância discreta que a conquistara o coração do famoso cantor sertanejo Leonardo quando se conheceram em um show em Brasília, em 2009. A casa, uma construção moderna em meio a hectares de pasto e eucaliptos, respirava o sucesso da carreira musical do marido. Mas naquele momento, Leonardo estava em turnê pelo interior de Minas Gerais, e Nanda aproveitava a solidão para fazer uma faxina profunda no escritório, um cômodo que raramente recebia atenção devido à correria das gravações, shows e compromissos. "Meu Deus, quanta coisa acumulada!" murmurou ela, observando as pilhas de documentos, troféus empoeirados e lembranças de décadas de carreira. O ventilador de teto girava lentamente, criando uma brisa morna que mal aliviava o calor sufocante do final de ano goiano. Nanda começou a separar metodicamente cada item, documentos importantes de um lado, lembranças do outro e lixo em uma terceira pilha. Foi quando suas mãos tocaram uma caixa de madeira pequena, escondida atrás de alguns álbuns de fotografias antigas. A caixa era simples, feita de madeira de demolição, com detalhes entalhados à mão, o tipo de artesanato comum nas feiras do interior. Ela não se lembrava de ter visto aquela caixa antes. Pesava pouco e parecia antiga, com uma pátina que só o tempo consegue criar. Curiosa, Nanda tentou abrir a tampa, mas estava emperrada. Após alguns minutos de esforço, conseguiu forçar delicadamente até que a madeira cedeu com um pequeno estalo. Dentro da caixa, embrulhado em um pedaço de tecido amarelado pelo tempo, estava um pequeno relógio de bolso dourado. O objeto era claramente antigo, com a corrente ainda brilhante apesar dos anos. Nanda o pegou cuidadosamente, admirando os detalhes gravados na tampa. Iniciais entrelaçadas que ela não conseguiu decifrar completamente. E uma data, 1987. "Ai, que estranho", pensou ela. Leonardo havia nascido em 1963. Então, em 1987, ele teria apenas 24 anos. Seria um presente de alguém especial daquela época? Uma namorada anterior? A curiosidade a consumia, mas ao mesmo tempo uma pontada de ciúme. Sentimento que ela raramente experimentava começou a surgir em seu peito. Nanda abriu o relógio. O mecanismo ainda funcionava, marcando a hora correta. Mas foi quando estava prestes a fechá-lo novamente que notou algo diferente. A parte interna da tampa parecia mais espessa do que deveria ser. Observando mais atentamente, percebeu uma linha quase imperceptível na borda interna. Como se houvesse um compartimento secreto. Com o coração acelerado, ela pegou uma pequena espátula da mesa e, com muito cuidado, conseguiu abrir o compartimento oculto. Dentro havia um pequeno papel dobrado, amarelado e frágil. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ela o desdobrou. A caligrafia era feminina, delicada, escrita com caneta azul já desbotada pelo tempo. "Leonardo, meu amor, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou a coragem de abrir o relógio que lhe dei. Quero que saiba que estes foram os melhores meses da minha vida. Sei que nossa situação é complicada, mas o amor que sinto por você é real e verdadeiro. Guardarei para sempre em meu coração cada momento que vivemos juntos. Se o destino nos separar, como temo que aconteça, saiba que você sempre será o grande amor da minha vida. Espero que um dia você possa me perdoar por não ter sido corajosa o suficiente para lutar por nós. Com todo o meu amor, Marina." Dezembro de 1987. Nanda leu a carta 3 vezes, cada palavra ecoando em sua mente como um martelo. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma mistura complexa de emoções que ela não conseguia definir. Raiva, traição, curiosidade,
compaixão por uma mulher que claramente amara seu marido com intensidade. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Leonardo. Oi, meu amor. Como está sendo o dia aí? A voz dele soava alegre, descontraída, como sempre após um show bem-sucedido. Nanda engoliu em seco, tentando controlar a voz. Está tudo bem, Léo. Como foi o show? Fantástico. O público cantou do início ao fim. Estou voltando amanhã de manhã. Senti sua falta hoje no palco. A sinceridade na voz dele a fez sentir ainda mais confusa. Eu também senti sua falta, respondeu ela, e não estava mentindo. Mesmo com a descoberta perturbadora, o amor que sentia por Leonardo permanecia inalterado. Após desligar o telefone, Nanda ficou parada no escritório por um longo tempo, segurando o relógio e a carta. O sol começava a se pôr, pintando o céu goiano com tons de laranja e rosa. Ela se perguntava quem era Marina, o que havia acontecido com ela, e por que Leonardo havia guardado aquele relógio todos esses anos. Uma coisa era certa: ela precisava descobrir a verdade. Não por desconfiança do marido, mas porque algo naquela carta, na vulnerabilidade e amor genuíno das palavras, tocou profundamente seu coração. Havia uma história ali que precisava ser contada, uma mulher que precisava ser lembrada. Nanda guardou cuidadosamente o relógio e a carta em sua própria gaveta, decidindo que conversaria com Leonardo quando ele voltasse. Mas primeiro, ela faria sua própria investigação. Afinal, 1987 havia sido um ano importante na carreira dele. Foi quando começou a fazer sucesso nacional com a dupla Leandro em Leonardo. Durante o jantar solitário, Nanda não conseguiu parar de pensar em Marina. Quem era ela? Onde estaria agora? Por que o relacionamento não deu certo? E mais importante, Leonardo ainda pensava nela? A noite goiana era quente e silenciosa, quebrada apenas pelo som dos grilos e do vento nas árvores. Nanda se deitou pensando que, no dia seguinte, sua vida poderia mudar completamente, dependendo das respostas que encontrasse. Ela não sabia ainda, mas Marina não era apenas um nome do passado. Era a chave para um mistério que envolveria não apenas seu casamento, mas toda a história de sucesso de Leonardo, e uma verdade sobre amor, sacrifício e segundas chances que mudaria para sempre a forma como ela via seu próprio relacionamento. O manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina típica do verão goiano. Nanda acordou cedo, mesmo tendo passado a noite mal dormida, pensando na carta de Marina. Leonardo chegaria apenas no início da tarde, o que lhe dava tempo para investigar por conta própria. Sentada na varanda com uma xícara de café, ela observava as gotas de chuva caindo sobre o jardim bem cuidado. A fazenda, com seus 5 hectares, sempre fora um refúgio de paz para o casal. Mas naquela manhã, a tranquilidade habitual parecia pesada, carregada de questionamentos. Nanda decidiu começar sua investigação de forma discreta. Pegou o celular e ligou para Conceição, a secretária de Leonardo há mais de 20 anos. Se alguém conhecia detalhes da vida dele antes do casamento, seria ela. Conceição, bom dia, como você está? Oi, Ananda. Tudo bem, querida? Léo já chegou aí? Ainda não. Ele vem hoje à tarde. Conceição, posso te fazer uma pergunta meio estranha? Nanda hesitou por um momento. Você se lembra de alguma Marina que tenha sido importante na vida do Léo, lá pelos anos 80? Houve um silêncio do outro lado da linha. Conceição, uma mulher de 65 anos, com a descrição profissional de quem trabalha com artistas há décadas, escolheu suas palavras cuidadosamente. Marina Cavalcante? A voz dela soou surpresa, como se o nome trouxesse lembranças há muito guardadas. O coração de Nanda disparou. Você a conheceu? Conheci, sim. Ela era muito especial para o Léo. Isso nos anos 80. Por que está perguntando sobre ela? Nanda respirou fundo. Encontrei algumas coisas antigas aqui em casa. Você pode me contar sobre ela? Conceição suspirou. Olha, Nanda, isso é uma história longa e delicada. Não sei se deveria ser eu a contar,
mas posso te dizer que Marina foi uma pessoa muito importante na vida do Léo, especialmente no início da carreira da dupla. Ela foi embora de Goiânia em 1988, pouco depois que a dupla começou a fazer sucesso nacional. Ela foi embora? Para onde? Isso você teria que perguntar para o Léo. Mas posso te dizer uma coisa: ela era uma boa pessoa, Nanda, muito boa pessoa. Após desligar, Nanda ficou ainda mais intrigada. A conversa com Conceição confirmou que Marina havia sido real e importante, mas também levantou novas questões. Por que ela havia partido justamente quando Leonardo estava alcançando o sucesso? Decidida a descobrir mais, Nanda foi até a biblioteca da casa e pegou alguns álbuns de fotografias antigas de Leonardo. Ela já havia visto essas fotos dezenas de vezes, mas agora procurava por algo específico, qualquer sinal da presença de Marina. Folheando cuidadosamente as páginas, ela encontrou várias fotos dos primeiros anos da dupla Leandro e Leonardo. Shows em cidades pequenas, gravações em estúdios modestos, encontros com fãs. E então, em uma foto de 1987, ela a viu. Era uma foto aparentemente casual, tirada nos bastidores de um show. Leonardo e Leandro conversavam com algumas pessoas. E no canto direito da imagem, parcialmente cortada, estava uma mulher morena, de cabelos cacheados, sorrindo. Ela usava um vestido simples e segurava um relógio de bolso dourado. Nanda teve certeza de que era Marina. Havia algo na postura dela, na forma como olhava para Leonardo, mesmo estando longe dele na foto, que transmitia intimidade e carinho. Com o coração acelerado, ela procurou por mais fotos. Encontrou outras duas. Uma onde Marina aparecia conversando com Conceição e outra onde ela estava ao lado de Leonardo. Os dois claramente felizes, em frente ao que parecia ser um estúdio de gravação. Ela era linda, murmurou Nanda para si mesma, e, surpreendentemente, não sentiu ciúme. Havia algo na expressão de Marina, uma doçura genuína, que tornava difícil nutrir sentimentos negativos por ela. O telefone tocou novamente. Era Dona Lourdes, mãe de Leonardo, ligando de Goiás. Nanda, minha filha, como você está? Bem, Dona Lourdes. E a senhora? Estou bem. Léo me disse que está voltando hoje de viagem. Queria saber se vocês vão vir aqui no final de semana. Nanda aproveitou a oportunidade. Dona Lourdes, posso perguntar uma coisa? A senhora se lembra de uma moça chamada Marina que o Léo conheceu nos anos 80? O silêncio do outro lado da linha foi ainda mais longo que o de Conceição. Por que está perguntando sobre Marina, filha? Encontrei algumas lembranças antigas aqui em casa. Fiquei curiosa. Dona Lourdes suspirou profundamente. Marina. Ai, minha filha, essa é uma história que dói até hoje. Marina foi a primeira grande paixão do meu Léo. Eles se conheceram em 1986, quando a dupla ainda estava começando. Ela trabalhava em uma rádio local e ajudou muitos meninos no início. O que aconteceu com ela? Ela adoeceu, filha, câncer. Em 1987, descobriu que estava muito doente. A voz de Dona Lourdes ficou embargada. Ninguém sabia se ela ia conseguir se curar. Léo quis ficar com ela, cuidar dela, mas ela não deixou. Disse que ele tinha um futuro brilhante pela frente e que não podia atrapalhar os planos dele. Nanda sentiu um nó na garganta. A carta de Marina começava a fazer sentido agora. Ela se curou? Não sabemos, filha. Ela foi embora para Brasília em 1988 para se tratar. Léo tentou manter contato, mas ela pediu para ele não procurar mais. Disse que se conseguisse se curar, um dia voltaria. Nunca mais tivemos notícias dela. E o Léo ficou arrasado por meses. Só se recuperou mesmo depois que conheceu você. Ele sempre disse que você trouxe alegria de volta para a vida dele. Após desligar, Nanda se sentou na poltrona do escritório, processando tudo o que havia descoberto. Marina não havia abandonado Leonardo por falta de amor.
Ela havia se sacrificado para protegê-lo. O relógio havia sido um presente de despedida, uma forma de deixar seu amor registrado para sempre. A chuva havia parado, e o sol da tarde começava a aparecer entre as nuvens. Nanda ouviu o barulho de um carro se aproximando. Leonardo havia chegado. Ela guardou rapidamente as fotos e se preparou para recebê-lo. Mas agora tinha certeza de que precisava contar sobre sua descoberta. Não por ciúme ou desconfiança, mas porque sentia que Marina merecia ser lembrada com carinho. E talvez Leonardo precisasse de um fechamento que nunca havia conseguido. Quando Leonardo entrou pela porta, carregando as malas e com o sorriso cansado, mas feliz, de quem volta para casa, Nanda o abraçou com mais intensidade que o habitual. Senti sua falta, disse ela, e pela primeira vez em 15 anos de casamento, entendeu completamente o valor daquelas palavras. O amor não diminui quando reconhece outros amores. Às vezes, até cresce. Também senti a sua. Aconteceu alguma coisa? Você parece diferente, observou Leonardo, sempre atento aos detalhes quando se tratava da esposa. Vamos conversar depois do jantar, respondeu ela. Encontrei uma coisa que acho que você precisa ver. Leonardo a olhou com curiosidade, mas não insistiu. Após tantos anos juntos, ele sabia quando Nanda tinha algo importante para dizer. Aquela noite seria uma das mais importantes da vida do casal, mas nenhum dos dois imaginava que a história de Marina estava longe de ter terminado. Após o jantar, Leonardo e Nanda se acomodaram na sala de estar. A noite estava amena, e através das janelas abertas podia-se ouvir o som suave dos grilos e o vento balançando as árvores da fazenda. Leonardo percebeu a tensão no rosto da esposa e segurou suas mãos. Nanda, o que está acontecendo? Você está me deixando preocupado. Ela respirou fundo e foi até a gaveta onde havia guardado o relógio e a carta. Léo, encontrei uma coisa ontem, quando estava organizando seu escritório. Ela colocou a pequena caixa de madeira sobre a mesa de centro. Leonardo olhou para a caixa e seu rosto empalideceu ligeiramente. Ele a reconheceu imediatamente. Onde você encontrou isso? Estava escondida atrás de umas fotos antigas. Abri porque fiquei curiosa. Nanda retirou o relógio da caixa e o colocou na palma da mão. E encontrei isto. Quando ela mostrou a carta, Leonardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo memórias há muito guardadas. Eu achei que havia perdido essa caixa, disse ele, com a voz baixa. Marina me deu no último dia que nos vimos. Ela estava doente, não estava? Nanda perguntou gentilmente. Leonardo a olhou surpreso. Como você sabe? Conversei com Conceição e com sua mãe hoje. Não por desconfianças, Léo, mas porque senti que havia uma história importante por trás dessa carta. Uma história que merecia ser conhecida. Leonardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Marina. Marina foi a primeira mulher que amei de verdade. Nos conhecemos em 1986, quando eu e Leandro estávamos lutando para conseguir espaço nas rádios. Ela trabalhava na radiodifusora, aqui em Goiânia, e foi uma das primeiras pessoas a acreditar no nosso trabalho. Ele voltou para o sofá e sentou ao lado de Nanda. Ela era incrível. Nanda, inteligente, engraçada, apaixonada por música. Ficávamos horas conversando sobre tudo. Música, vida, sonhos. Eu estava perdidamente apaixonado. O que aconteceu? Leonardo pegou o relógio e o abriu, olhando para o mecanismo que ainda funcionava após tantos anos. Em outubro de 1987, ela começou a se sentir mal. Cansaço excessivo, dores. Quando fizemos os exames, descobrimos que era linfoma, um tipo de câncer que ataca o sistema linfático. Nanda segurou a mão dele, sentindo a dor ainda presente na voz do marido. Eu quis cuidar dela, cancelar shows, ficar ao lado dela durante o tratamento, mas ela não deixou. Leonardo sorriu tristemente. Marina era teimosa. Dizia que eu tinha um futuro brilhante pela frente e que não podia jogar tudo fora por causa da doença dela.
Ela te amava muito, observou Nanda, sem nenhum traço de ciúme na voz. E eu a amava também, mas ela estava decidida. Disse que se fosse para ficarmos juntos, seria quando ela estivesse curada, não como um ato de caridade ou pena. Leonardo balançou a cabeça. Brigamos muito por causa disso. Eu não conseguia entender como ela podia tomar essa decisão sozinha, quando ela partiu. Em janeiro de 1988, conseguiu uma vaga para tratamento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, através de um programa especial. No último dia, ela me deu esta caixa e disse para eu só abrir quando estivesse preparado para seguir em frente. Leonardo fez uma pausa, perdido nas lembranças. Eu não consegui abrir na época. Guardei a caixa e tentei esquecer. A carreira da dupla decolou nesse mesmo ano, e eu me joguei no trabalho para não pensar na dor. Você nunca soube o que aconteceu com ela. Tentei procurar algumas vezes nos anos seguintes, mas ela havia pedido especificamente para não ser procurada. Respeitei o desejo dela, mas isso me consumiu por anos. Só consegui realmente seguir em frente quando conheci você. Nanda ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que havia ouvido. Léo, você gostaria de saber como ela está agora? Ele a olhou nos olhos. Você faria isso? Eu faria. Não por você, mas por ela. Essa carta, ela transparece tanto amor, tanto sacrifício. Sinto que Marina merece saber que você guardou o presente dela todos esses anos, que você nunca a esqueceu. Leonardo abraçou Nanda com força. Como eu pude ter tanta sorte de encontrar uma mulher como você? Talvez porque Marina estava certa sobre você merecer ser feliz, respondeu ela, sorrindo. Amanhã vou começar a procurar por ela. Se ela estiver viva, se conseguiu se curar, ela tem o direito de saber que o amor dela não foi em vão. E se ela não quiser ser encontrada, então respeitaremos isso. Mas pelo menos tentaremos. Naquela noite, antes de dormir, Leonardo contou para Nanda mais detalhes sobre seu relacionamento com Marina. Não foram conversas carregadas de nostalgia ou saudade, mas de gratidão. Gratidão por ter vivido um amor puro e intenso, e gratidão por ter encontrado, anos depois, um amor maturo e duradouro. Nanda, quero que você saiba uma coisa, disse ele, antes de adormecer. O que senti por Marina foi o primeiro amor, intenso e transformador. Mas o que sinto por você é diferente. É um amor construído dia após dia, baseado em companheirismo, respeito e cumplicidade. Não é menor nem maior, é diferente e é perfeito para esta fase da minha vida. Ela sorriu no escuro. Eu sei, Léo, e é exatamente por isso que quero ajudá-la, porque entendo que o amor não é finito. Ele se multiplica quando é genuíno. Na manhã seguinte, Nanda começou sua busca por Marina Cavalcante. Ligou para hospitais de São Paulo, procurou em redes sociais, contactou antigos conhecidos da época. A investigação seria mais difícil do que imaginava, mas ela estava determinada. O que ela não sabia é que Marina, agora com 62 anos, vivia em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Havia se curado do câncer em 1990, casado, tido filhos e trabalhava como professora de música. E que, por incrível coincidência, uma de suas alunas era fã de Leonardo e havia comentado recentemente sobre ter visto uma entrevista dele falando sobre os primeiros anos da carreira. O destino, às vezes, tem formas misteriosas de reconectar pessoas que precisam de um fechamento. 2 semanas após iniciar sua busca, Nanda finalmente obteve uma pista concreta. Através de uma antiga colega de Marina da rádio, descobriu que ela havia se mudado para Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, onde trabalhava como professora de música na escola municipal. Marina Cavalcante Santos, disse a telefonista da escola quando Nanda ligou. Ela dá aulas de música aqui há 15 anos. Quer que eu passe um recado? O coração de Nanda bateu forte. Poderia dizer que Fernanda, esposa do Leonardo, gostaria de falar com ela? É sobre algo que encontrei que pertence a ela. Houve uma pausa longa antes da telefonista retornar.
Ela disse que pode recebê-la amanhã, após as aulas, às 16 horas. Você tem o endereço da escola? No dia seguinte, Nanda fez a viagem de 4 horas até Águas de Lindóia, sem contar nada para Leonardo. Queria primeiro conversar com Marina, entender seus sentimentos e só depois decidir se seria apropriado um reencontro. A cidade era pequena e acolhedora, típica do interior paulista, com suas ruas arborizadas e um ritmo de vida mais lento que o da capital. A escola municipal ficava no centro, um prédio simples, mas bem cuidado, com o pátio cheio de crianças brincando no final da tarde. Nanda estacionou em frente à escola e respirou fundo. Estava nervosa, mas determinada. Carregava na bolsa o relógio e a carta, além de algumas fotos antigas que havia encontrado. "E você deve ser a Fernanda", disse uma voz atrás dela. Nanda se virou e viu uma mulher de 62 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, usando um vestido simples e colorido. Ela era mais baixa do que parecia nas fotos antigas, mas seus olhos, os mesmos olhos gentis e expressivos que Nanda havia visto nas fotografias, eram inconfundíveis. "Marina?" Elas se olharam por um momento. Duas mulheres que amaram o mesmo homem em épocas diferentes da vida, mas que agora se encontravam unidas por algo maior que a rivalidade, o respeito mútuo e a compreensão. "Vamos conversar em casa", disse Marina com a voz calma. "Fica aqui perto." A casa de Marina era pequena e aconchegante, com um jardim bem cuidado e uma varanda onde se podia ouvir o canto dos pássaros. Elas se sentaram em cadeiras de balanço, com uma mesa pequena entre elas, onde Nanda colocou sua bolsa. "Então você é a esposa do Léo", disse Marina, sem nenhum tom de amargura. "Ele encontrou a felicidade?" "Encontrou, sim. Somos casados há 15 anos. Nanda estudou o rosto de Marina, procurando sinais de tristeza ou arrependimento, mas encontrou apenas serenidade. "Fico feliz. Sempre torci para que ele fosse feliz." Marina serviu um café em xícaras de porcelana simples. "Você disse que encontrou algo que me pertence?" Nanda retirou a caixa de madeira da bolsa. Esta caixa estava escondida no escritório dele. Dentro havia isto. Ela mostrou o relógio e a carta. Marina pegou o relógio com mãos trêmulas. "Meu Deus, ele guardou todos esses anos?" "Guardou. E quando li sua carta, senti que você merecia saber." Marina leu a própria carta, escrita 37 anos antes, e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. "Eu era tão jovem, tão assustada." "Você se curou?" "Me curei, sim. Em 1990, os médicos me deram alta definitiva. Foi um tratamento longo e difícil, mas consegui." Marina sorriu. "Casei em 1993 com João, um enfermeiro que conheci durante o tratamento. Tivemos 2 filhos, Pedro e Ana. João morreu há 5 anos, de infarto. Sinto muito pela sua perda." "Obrigada, foram anos felizes. João foi um homem maravilhoso e construímos uma vida bonita juntos." Marina fez uma pausa, mas nunca esqueci o Léo. "Ele foi meu primeiro amor, e isso marca a gente para sempre." "Por que nunca procurou por ele depois que se curou?" Marina suspirou. "Porque quando me curei, já havia se passado 3 anos. Vi que a dupla tinha feito muito sucesso, que ele estava famoso, viajando pelo Brasil inteiro. Pensei que seria egoísmo da minha parte aparecer e bagunçar a vida dele. Além disso, eu havia mudado muito. A doença me transformou, me fez crescer de uma forma que talvez não fosse mais compatível com aquela menina que ele havia amado." Nanda mostrou as fotos antigas. "Você era muito bonita." E ele estava muito apaixonado. Dá para ver nas fotos. Éramos crianças. Não sabíamos de nada sobre a vida. Marina riu baixinho. "Mas foi lindo enquanto durou. E parece que o final foi feliz para os dois. Você gostaria de vê-lo novamente?" Marina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o jardim, onde as flores começavam a se fechar com a chegada da tarde. "Sim", disse finalmente. "Gostaria. Não para reatar nada. Essa fase da nossa vida passou. Mas para ter um fechamento,
para dizer pessoalmente as coisas que não consegui dizer há tanto tempo, então vou organizar isso. Mas quero que você saiba uma coisa, Marina. Não tenho ciúme de você. Na verdade, sou grata. Você ensinou Léo a amar profundamente, e isso fez dele o homem maravilhoso que conheci. Marina segurou a mão de Nanda. Você é uma mulher especial, Fernanda. Léo teve muita sorte de encontrar você. Elas passaram mais 2 horas conversando. Marina contou sobre sua vida em Águas de Lindóia, sobre seus filhos. Pedro era médico em São Paulo e Ana trabalhava como advogada em Campinas. Sobre seus alunos na escola de música. Nanda falou sobre a vida na fazenda, sobre os projetos sociais que desenvolviam, sobre a carreira ainda ativa de Leonardo. Quando Nanda se preparava para partir, Marina fez um pedido. Você poderia pedir para ele me ligar? Quero ouvir a voz dele primeiro, antes de nos encontrarmos pessoalmente. Claro, ele vai ficar muito feliz. Durante a viagem de volta para Goiânia, Nanda refletiu sobre o encontro. Marina havia se tornado uma mulher sábia e equilibrada, que havia construído uma vida plena apesar das dificuldades. O amor que ela havia sentido por Leonardo era evidente, mas não havia nada de desesperado ou nostálgico nele. Era um amor transformado em gratidão e carinho genuíno. Quando chegou em casa, já era noite. Leonardo a esperava na varanda, ansioso por notícias. Então, você a encontrou? Encontrei. E ela quer falar com você. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Como ela está? Bem, ela se curou, Léo. Casou, teve filhos. É professora de música em uma cidade pequena no interior de São Paulo. É uma mulher feliz e realizada. Ela te ama, sim, mas de uma forma diferente agora, madura, sem expectativas. Ela quer se encontrar com você para ter um fechamento, para conversar sobre tudo que não foi dito na época. Leonardo abraçou Nanda. Obrigado. Obrigado por fazer isso por mim, por nós. Ela pediu para você ligar para ela primeiro. Quer ouvir sua voz antes de se encontrarem pessoalmente. Você estaria disposta a ir comigo quando eu for visitá-la? Nanda sorriu. Claro. Acho que seria bom para todos nós. Na manhã seguinte, Leonardo ligou para Marina. Nanda estava ao lado dele, segurando sua mão livre, oferecendo apoio silencioso. Alô? A voz de Marina soou tímida do outro lado da linha. Marina, sou eu, Léo. Houve um silêncio, e então Marina começou a chorar suavemente. Léo. Meu Deus, sua voz não mudou nada. A sua também não. Marina, eu sinto muito. Sinto muito por não ter lutado mais por você na época. Não, Léo, não se desculpe. Eu tomei a decisão certa na época. Você construiu uma carreira linda, encontrou uma mulher maravilhosa. Tudo aconteceu como deveria acontecer. Eles conversaram por mais de 1 hora. Leonardo contou sobre a carreira, sobre os sucessos e dificuldades, sobre como havia guardado o relógio todos esses anos sem coragem de abrir. Marina falou sobre sua recuperação, sobre João, sobre os filhos, sobre como havia acompanhado de longe o sucesso dele. Léo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você foi feliz? Realmente feliz? Leonardo olhou para Nanda, que sorriu encorajadoramente. Fui, Marina. Fui muito feliz. E você? Também fui. Tive uma vida plena e cheia de amor. Acho que os dois fizemos as escolhas certas. Eles marcaram o encontro para o fim de semana seguinte. Leonardo e Nanda iriam juntos para Águas de Lindóia. No sábado pela manhã, o casal partiu cedo para a viagem. Leonardo estava visivelmente nervoso, mas também expectante. Durante o trajeto, eles conversaram sobre o que esperar do encontro. Você acha que vai ser estranho? Perguntou Leonardo. Acho que vai ser emocionante, mas no bom sentido. Vocês dois são pessoas diferentes agora, mais maduras. É uma oportunidade de honrar o que viveram no passado e celebrar o que construíram no presente. Quando chegaram à casa de Marina, ela os esperava no jardim, usando um vestido azul claro e um sorriso nervoso. Ao ver Leonardo,
Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Leonardo desceu do carro lentamente, como se estivesse revivendo um sonho. Eles se olharam por um longo momento antes de se abraçarem. "E você está igual", disse Marina, rindo entre as lágrimas. "Você também, mais bonita ainda." Nanda observou o reencontro com emoção. Não havia nada de ameaçador naquele abraço. Era o abraço de duas pessoas que haviam se amado profundamente e que agora se reencontravam como amigos queridos. "Venham, preparei um almoço", disse Marina, conduzindo-os para dentro de casa. A casa estava decorada com flores do jardim e na mesa da sala de jantar, Marina havia colocado fotos antigas dela e Leonardo, junto com algumas fotos de sua família atual. Era uma forma simbólica de unir passado e presente. Durante o almoço, os três conversaram como velhos amigos. Marina mostrou fotos dos filhos, contou histórias engraçadas de seus alunos, falou sobre o marido que havia perdido. Leonardo falou sobre os projetos sociais que desenvolvia com Nanda, sobre as turnês, sobre a vida na fazenda. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Marina, olhando para o casal. "Vocês dois se completam de uma forma tão natural. Dá para ver que são realmente parceiros." "Marina ensinou você a amar", disse Nanda para Leonardo. "E você me ensinou a confiar no amor." À tarde, Marina sugeriu que fossem ao pequeno parque da cidade, onde havia um coreto onde ela às vezes fazia apresentações com seus alunos. Era um lugar tranquilo, com árvores centenárias e um lago pequeno, onde patos nadavam preguiçosamente. Eles se sentaram em um banco de frente para o lago. Marina havia trazido uma violão. Ela ainda tocava. Havia se tornado uma excelente musicista ao longo dos anos. "Léo, você se lembra daquela música que você compôs para mim em 1987? Canção do Coração." Leonardo sorriu. "Lembro. Nunca gravei ela." "Eu sei. Procurei por ela nos seus álbuns durante todos esses anos." Marina afinou o violão. "Eu lembro da melodia. Você poderia cantar comigo?" Foi um momento mágico. Leonardo cantou a música que havia composto 37 anos antes para a mulher que amava, enquanto ela o acompanhava no violão. Nanda os observava, com lágrimas de emoção escorrendo pelo rosto. Quando terminaram, Marina disse: "Agora posso dizer que nossa história teve um final feliz." "Não foi um final", corrigiu Leonardo. "Foi uma transformação. O amor que sentimos um pelo outro se transformou em algo maior. Gratidão, carinho e a certeza de que fizemos a diferença na vida um do outro." "É verdade", concordou Marina. "E agora temos uma nova amizade para cultivar." Eles passaram o resto da tarde conversando sobre planos futuros. Marina mencionou que estava pensando em se aposentar da escola e talvez escrever um livro sobre a importância da música na educação. Leonardo sugeriu que ela poderia gravar um CD com canções autorais. Ele a ajudaria a produzir. "Seria um sonho", disse ela. Nunca pensei que ainda teria a chance de gravar música." "Nunca é tarde para realizar sonhos", disse Nanda. "Especialmente quando temos o apoio das pessoas que amamos." Quando chegou a hora de se despedir, os três sabiam que aquele não seria um adeus definitivo. Haviam plantado a semente de uma amizade que cresceria nos anos seguintes. "Obrigada", disse Marina para Nanda. "Obrigada por me devolver uma parte de mim que eu achei que havia perdido para sempre. Obrigada por ter amado ele de uma forma tão pura que o ensinou a amar assim", respondeu Nanda. Leonardo abraçou Marina mais uma vez. "Obrigado por ter sido corajosa há 37 anos. Você estava certa. Nós dois merecíamos ser felizes." "E fomos", disse Marina. "Os dois fomos." Na viagem de volta para Goiânia, Leonardo e Nanda conversaram sobre como aquele encontro havia sido transformador para ambos. "Sabe o que mais me impressionou?", disse Nanda. "Como o amor verdadeiro nunca realmente acaba. Ele só se transforma em algo diferente." "Marina me ensinou a amar intensamente", disse Leonardo. "Você me ensinou a amar para sempre."
6 meses depois, Leonardo produziu o primeiro CD de Marina, Canções do Coração, que incluía Canção do Coração, a música que ele havia composto para ela em 1987. O CD foi um sucesso na região onde ela morava, e Marina, aos 63 anos, realizou seu sonho de ter sua música gravada. Nanda e Marina se tornaram amigas próximas, conversando regularmente por telefone e se visitando algumas vezes por ano. Os filhos de Marina conheceram Leonardo e Nanda e se encantaram com a história de amor e amizade de seus pais. Durante uma entrevista na televisão, um repórter perguntou a Leonardo sobre a música Canção do Coração e a história por trás dela. "É uma música sobre primeiros amores e segundos encontros", respondeu ele. "Sobre como o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. E sobre como a maturidade nos ensina que podemos amar várias pessoas ao longo da vida, cada uma de uma forma única e especial." "E sua esposa não tem ciúme dessa história?" perguntou o repórter. Leonardo sorriu. "Minha esposa foi quem tornou possível esse reencontro. Ela entendeu que conhecer Marina era importante para mim e que isso só fortaleceria nosso relacionamento. Quando você ama alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja completa, incluindo fazer as pazes com seu passado." A história se espalhou pelas redes sociais e inspirou milhares de pessoas. Casais que haviam passado por situações similares procuraram Leonardo e Nanda para contar suas próprias histórias de amor, perda e reencontro. 2 anos depois, Marina conheceu Roberto, um professor aposentado de 65 anos que havia ficado viúvo recentemente. Eles se apaixonaram e se casaram em uma cerimônia simples, com Leonardo cantando na cerimônia e Nanda como madrinha da noiva. "Parece que o amor tem várias estações", disse Marina durante seu discurso de casamento. "Cada uma linda à sua maneira. Tive a primavera com Léo, o verão com João, o outono sozinha aprendendo a ser completa por mim mesma e agora o inverno com Roberto. Não menos quente, apenas mais sereno." Leonardo e Nanda continuaram casados e felizes, com sua relação fortalecida pela experiência de terem enfrentado juntos os fantasmas do passado. Eles entenderam que o amor maduro não se sente ameaçado por amores anteriores. Na verdade, é enriquecido por eles. A pequena caixa de madeira com o relógio de bolso encontrou seu lugar na estante da sala de Marina, ao lado de fotos de todas as pessoas que ela havia amado ao longo da vida. Não era mais um símbolo de amor perdido, mas de amor transformado e multiplicado. E assim, uma carta escrita em 1987 por uma jovem mulher assustada com a doença se tornou, 37 anos depois, a ponte para uma das mais belas histórias de amor, amizade e maturidade emocional que uma pequena cidade do interior de São Paulo já presenciou. O amor, descobriram todos eles, não é um recurso finito que se esgota quando é compartilhado. É uma fonte inesgotável que se multiplica cada vez que é oferecido com generosidade e recebido com gratidão. E Marina, Leonardo e Nanda viveram felizes para sempre, não no sentido de contos de fadas, mas no sentido mais profundo e real, construindo, dia após dia, relacionamentos baseados em amor, respeito e a sabedoria de que o coração humano é grande o suficiente para abrigar todos os amores que a vida nos oferece.